Bem-vindos, apaixonados do Tubeflix. Se você gosta das nossas histórias de paixão e fogo, digita fogo nos comentários e se prepare. A história de hoje já irá começar. Diante do altar, eu senti meu mundo ruir. As flores, os sorrisos, o vestido perfeito. Tudo parecia um teatro. Então eu corri. E foi assim que conheci o homem que mudou minha vida. Um completo estranho parado na chuva. Ele disse: "Se entrar, não tem volta." E eu entrei. A marcha nupcial soava como um lamento fúnebre em meus ouvidos. Cada passo no tapete branco era uma sentença. As luzes da igreja me cegavam, e os rostos ao meu redor pareciam borrões. Meu coração batia mais forte do que nunca. Não de emoção, mas de pânico. O homem no altar me esperava com um sorriso ensaiado. Meu noivo, o escolhido da minha família, o negócio perfeito, o marido ideal. Só que nada disso era meu. Quando o padre começou a falar, minhas mãos tremeram. Olhei para ele, depois para a porta. Meus pés se moveram por impulso. Num segundo, estava parada. No outro, correndo. Gritos ecoaram atrás de mim. "Ela tá fugindo!" Corri como se o inferno estivesse me perseguindo. O vestido de noiva rasgou, na lateral. Meus saltos afundavam na terra molhada enquanto a chuva começava a cair. Eu não olhei para trás. As ruas estavam desertas. A água descia fria pelo meu rosto. Meu corpo tremia, não só de frio, mas de medo. De liberdade. De tudo, ao mesmo tempo. Foi então que ele apareceu. Um carro preto, janelas escuras, faróis acesos em minha direção. Ele parou do outro lado da rua, como se já soubesse que eu passaria ali. A porta se abriu com um estalo. E ele saiu. O mundo pareceu silenciar por um instante. Alto, de terno escuro, sem guarda-chuva, o rosto levemente sombreado pela noite. Ele não disse seu nome, não perguntou o meu, apenas olhou direto nos meus olhos como se já me conhecesse. Se entrar não tem volta. Minha respiração parou. Meus cabelos estavam colados ao rosto. Eu, descalça, tremendo, uma noiva em ruínas. "Você vai me machucar?" Perguntei, sem saber de onde vinha minha coragem. Ele apenas ergueu uma sobrancelha. "Já fizeram isso com você por tempo demais." E foi só. Dei um passo, depois outro. Entrei no carro. O banco era quente. As janelas embaçadas. Ele se sentou ao volante, sem dizer mais nada. O motor rugiu. A cidade ficou para trás. Nenhuma pergunta. Nenhuma explicação. Eu estava no carro de um estranho. Eu não sabia o que o destino reservava para mim. A estrada parecia não ter fim. O silêncio dentro do carro era quase íntimo, carregado de algo que eu ainda não sabia nomear. Eu não perguntava para onde íamos. Nem ele explicava. Era como se houvesse um acordo mudo entre nós dois. Não, olhar para trás, não dizer nada. Apenas seguir. A chuva parou aos poucos, e a paisagem urbana deu lugar a estradas cercadas por árvores. O mundo ao redor foi ficando mais escuro, mais denso, mais afastado de tudo o que eu conhecia. E estranhamente, meu corpo relaxava. Depois de quase 1 hora, ele virou em uma estrada de terra, cercada por pinheiros altos. Ao final dela, uma casa de madeira, moderna, com grandes janelas de vidro e luzes suaves, surgia como um refúgio escondido do mundo. Ele desligou o carro e saiu primeiro. Abriu a porta para mim, sem uma palavra. Quando desci, meus pés descalços tocaram a madeira seca da varanda. O vestido ainda molhado grudava em minha pele, me fazendo estremecer. "Entre", ele disse sem me olhar. A casa era quente, silenciosa e cheirava a madeira polida e café. Nada nela indicava que alguém vivia ali. E ainda assim, tudo parecia acolhedor demais para ser provisório. "Banheiro é por ali. Toalhas no armário. Troque de roupa. Deixe o passado do lado de fora." Fui obediente. No espelho,
Mal reconheci meu reflexo. A maquiagem borrada, o cabelo embaraçado, o vestido branco em farrapos. Eu parecia uma personagem de um romance trágico. Encontrei uma camisa masculina pendurada atrás da porta, provavelmente deixada ali por ele de propósito. Era larga, macia, com cheiro de sabão e algo que só podia ser dele. Quando voltei, ele estava na cozinha, preparando chá. Não café. Chá. Camomila, talvez. O contraste entre sua aparência sombria e aquele gesto doméstico me deixou ainda mais confusa. Seu nome, murmurei, sentando à mesa. Ele ergueu os olhos por um segundo. Não hoje. Revirei os olhos. Você sempre toma noivas em fuga ou essa é sua primeira vez? Um canto de sua boca se curvou, quase um sorriso. Você correu. Eu só ofereci um caminho. Por quê? Ele virou-se, apoiando-se na bancada, braços cruzados. Seus olhos me varreram lentamente, como se tentasse decifrar algo que só ele via. Porque eu sabia que se você dissesse sim, teria matado uma parte de você mesma para sempre. Engoli em seco. Como ele podia saber? E agora? Vai me deixar aqui presa? Você já está livre. Só não percebeu ainda. A tensão entre nós era elétrica, quase dolorosa. Cada palavra não dita parecia pesar no ar. Eu queria odiá-lo pela forma como ele me deixava desconcertada. Mas o que sentia era algo mais próximo de curiosidade, desejo, uma perigosa vontade de me perder. Ele serviu o chá em silêncio. Sentou-se do outro lado da mesa. Me observava com uma intensidade quase palpável. Me senti nua, mesmo vestida. Você não parece alguém que oferece carona para desconhecidas, arrisquei. Você não parece alguém que aceita. As palavras pairaram no ar. Nenhum de nós sorriu. Nenhum recuou. Quando fui dormir naquela noite, sozinha, num quarto amplo, em uma cama onde lençóis cheiravam a lavanda e mistério, meu coração ainda batia acelerado. Eu tinha fugido do altar. Agora, estava em uma casa isolada com um homem que não dizia seu nome, mas que olhava para mim como se eu fosse dele. E o mais estranho, eu sentia que já era dele. Acordei com o som da chuva fina batendo contra o vidro. O dia estava cinzento, mas a casa aquecida me envolvia como um casulo. Por um instante, pensei que tudo tivesse sido um sonho. A fuga, a estrada, ele. Mas o cheiro de café fresco vindo da cozinha me trouxe de volta à realidade. E ao lembrar do olhar dele, meu corpo respondeu antes da minha mente. Desci as escadas descalça, usando a mesma camisa dele da noite anterior. Longa demais, cobrindo as coxas, roçando a pele. Eu sabia que ele me veria assim. Parte de mim queria. Ele estava na varanda de costas, encarando a floresta molhada. O vapor do café subia da caneca em suas mãos. Parei por um momento apenas para observá-lo. Tão firme, tão calado, tão perigoso. A madeira rangiu sob meus pés e ele se virou, como se já soubesse que eu estava ali. Dormiu bem? Como se tivesse fugido do meu próprio casamento. Dei um sorriso irônico. Ele me entregou uma caneca sem dizer nada. Os dedos dele tocaram os meus. Quentes, firmes. Um arrepio percorreu minha espinha. Não era medo. Era antecipação. Nos olhos, sentamos. Silêncio de novo. Mas não era desconfortável. Era tenso. Carregado de uma energia que parecia prestes a explodir. Você vai me contar seu nome? Perguntei, encarando-o por cima da borda da caneca. Ele soltou um suspiro lento. E se eu disser que nomes criam vínculos? Talvez eu queira um. Ele se inclinou lentamente. Os olhos escuros, profundos, percorreram meu rosto como se memorizassem cada traço. Sua mão tocou meu queixo e ele disse, num sussurro, você já está marcada por mim, mesmo sem saber quem eu sou. E então, ele me beijou. Não foi um beijo calmo, foi faminto.
como se ele estivesse me esperando a vida inteira. Como se soubesse exatamente onde me tocar, como me consumir. Sua mão deslizou para minha nuca, puxando com firmeza. Minha caneca caiu no chão, esquecida, o café se espalhando como a lógica que eu estava perdendo. Eu não resisti. Me entreguei com a mesma intensidade. Os corpos colados, respirações aceleradas, pele na pele. Ele me levantou como se eu não pesasse nada e me pressionou contra a parede da varanda. A chuva lá fora batia forte. Aqui dentro, o calor era insuportável. A camisa dele, agora minha, escorregou pelo meu ombro. A boca dele explorava meu pescoço, o maxilar, a clavícula. Cada toque dele era uma promessa de que o mundo lá fora não importava. Diga que é errado, ele murmurou entre beijos. E eu paro. Mas eu não disse. Não podia, porque meu corpo já tinha feito a escolha. O tempo se perdeu. Não sei quantas vezes ele me fez arfar. Quantas vezes me olhou como se eu fosse feita para ele. Não houve promessas. Não houve juras. Houve só entrega. Mais tarde, deitada em seu peito, escutando o som do seu coração, me dei conta de que não sabia nem o nome do homem que acabava de me tomar por inteira. E mesmo assim, nunca me senti tão pertencente. Você sempre age assim com mulheres em fuga? Murmurei, com um sorriso sonolento. Ele passou os dedos pelos meus cabelos. Não, você é a primeira que me fez quebrar todas as minhas regras. E quando fechei os olhos, soube. Eu não era mais a noiva, em fuga. Eu era a mulher de um estranho. E esse estranho acabava de me fazer esquecer quem eu fui um dia. O fogo da lareira crepitava suavemente. Eu estava deitada no sofá, coberta apenas por um cobertor de lã, e ainda com o corpo sensível dos toques dele. Ele caminhava pela sala com um copo de uísque na mão, o olhar perdido em pensamentos que eu não alcançava. O silêncio agora era outro. Não era mais de tensão, era cheio de perguntas. Você sempre morou aqui? Arrisquei tentando puxar o fio solto entre nós. Ele parou. Seu maxilar travou por um instante e ele levou o copo aos lábios antes de responder. Esse lugar é temporário. Um esconderijo. De quê? De mim mesmo. A resposta me deixou em suspenso. Me sentei, segurando o cobertor contra o peito, e o encarei. Ele parecia ainda mais misterioso sob a luz trêmula da lareira, como se fosse feito de sombras e verdades escondidas. Você está fugindo também? Não. Ele se virou para mim. Eu já fugi o suficiente. Agora só observo. Observar o quê? Quem entra e quem sai da minha vida. Fiquei em silêncio. Aquilo não era uma conversa qualquer. Ele estava me dizendo algo, do jeito dele. Por que eu? Perguntei mais baixo. Por que me esperava naquela rua, naquela chuva? Ele caminhou até mim devagar. Ajoelhou-se diante do sofá, seus olhos encontrando os meus com uma intensidade cortante. Porque eu vi você antes, muito antes daquele dia. E sabia que uma hora você quebraria a própria gaiola. Meu coração acelerou. Você me seguia? Ele não respondeu. Só passou os dedos pelo meu tornozelo, depois pela minha perna descoberta, subindo devagar. Você acha que as pessoas aparecem na nossa vida por acaso? Sussurrou. Não existe acaso. Minhas mãos tremiam. Não de medo, mas de algo mais perigoso, curiosidade. Ele me atraía como um abismo. Eu sabia que podia cair, e ainda assim queria saltar. Quem é você? Insisti. De verdade. Ele se levantou, se afastou. Afastar-se parecia doer nele também. Meu nome é Rafael, disse finalmente. Mas não é isso que você quer saber. Então me diz. Ele olhou para a janela, a floresta lá fora engolida pela noite. Eu fiz coisas das quais não me orgulho, e conheci pessoas perigosas o bastante para nunca me deixarem esquecer disso. Por isso vivo assim, nas sombras.
Você é um criminoso? Perguntei, quase sem voz. Ele se virou e pela primeira vez vi um brilho vulnerável em seus olhos. Depende do que você chama de crime. Eu deveria ter me afastado. Deveria ter me encolhido naquele sofá e desejado nunca ter entrado naquele carro. Mas em vez disso, eu me aproximei. Toquei seu rosto com as pontas dos dedos. Ele fechou os olhos, como se aquele gesto fosse a primeira luz que recebia em anos. Você me salvou, Rafael. No dia em que mais precisei. Isso não é um crime. Ele segurou minha mão contra o peito, onde o coração dele batia forte. Você não sabe no que está se metendo. Então me mostra. Nos encaramos por longos segundos. E ali, no silêncio cortado apenas pela chuva, eu percebi. Aquele homem era uma tempestade. E eu queria dançar no meio dela. O sol da manhã filtrava-se pelas frestas da persiana, tocando meu rosto como um sussurro quente. Acordei devagar, o corpo ainda dolorido de tanto desejo e a mente nublada de lembranças. Rafael não estava ali. A lareira apagada, a xícara vazia, o silêncio. Agora tinha gosto de ausência. Levantei, vesti uma das camisas dele, larga demais, cheirando a calor e mistério. Desci as escadas devagar, os pés descalços tocando a madeira fria. E o encontrei na varanda, de costas, fumando um cigarro e encarando a floresta como se ela estivesse prestes a engolir seus segredos. Você sempre acorda assim? Pensando no apocalipse? Brinquei, tentando aliviar o clima. Ele deu um meio sorriso, sem se virar. Às vezes o apocalipse começa dentro da gente. Me aproximei. Você está estranho. Por que não estou mais te tocando? Ele se virou enfim. O olhar sombrio, como se a noite ainda não tivesse acabado dentro dele. Ou porque está começando a me ver como eu sou. Eu só vejo o homem que me acolheu, que me protegeu, que me fez sentir viva. Ele apagou o cigarro, com força no parapeito de madeira. A tensão entre nós era quase visível, como faíscas no ar. Então ele soltou. Você vai embora hoje. As palavras caíram como pedras. O quê? Vou te levar de volta à cidade. Você precisa resolver sua vida. Minha garganta secou. Você quer que eu vá embora? Querer não tem nada a ver com isso. Ele se afastou, como se cada passo longe de mim fosse um sacrifício. Tem a ver com segurança. Segurança? Do que, Rafael? Ele hesitou, mas algo dentro dele cedeu. Talvez fosse o jeito que eu o olhava, ou o fato de eu estar ali, desarmada, entregue, real. Eu não contei tudo sobre mim, ele disse. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Fala. Eu já conheci seu noivo. O mundo parou. Como assim? 2 anos atrás, em uma negociação suja. Ele é mais perigoso do que você imagina. Meu corpo gelou. Você está mentindo. Você acha que eu teria te tirado daquela rua à toa? Que te levei para minha casa só por desejo? Então por quê? Porque sabia quem estava te esperando no altar. E sabia o que ele é capaz de fazer com uma mulher que ousa dizer não. Meus joelhos fraquejaram. Sentei-me na cadeira mais próxima, o coração batendo como um alarme. Rafael se ajoelhou diante de mim, os olhos nos meus, urgentes. Ele não te ama. Ele te usa. E se você voltar, ele não vai te perdoar. Vai querer te punir. E não vai ser com palavras. Você está dizendo que ele é violento? Estou dizendo que ele é podre. E que você fez o certo fugindo. Mas agora precisa decidir. Vai voltar e fingir que nada aconteceu? Ou vai encarar a verdade e recomeçar? Fiquei em silêncio, as mãos trêmulas. Rafael pegou minha mão e a levou aos lábios, num beijo lento. Eu te protegeria com a vida se fosse preciso, ele murmurou. Mas só se você me deixar. O sol subia no céu, mas dentro de mim uma tempestade se formava. Meu noivo
ou, melhor, ex-noivo. A razão de eu ter fugido não era só o medo. Era o pressentimento de que algo estava errado. Agora eu sabia. E não podia mais fingir. Eu ainda estava tremendo. Não só pela revelação sobre meu ex-noivo, mas pela maneira como Rafael me olhava. Como se, apesar do perigo, ele tivesse encontrado algo que jamais esperava. Algo que queria proteger e possuir. Você confia em mim? Ele perguntou com a voz baixa e firme. Confio. Ele se levantou devagar, com um olhar tão intenso que meu corpo reagiu antes mesmo de qualquer toque. Minhas pernas fraquejaram. Meu coração disparou. Minha pele se arrepiou como se o ar entre nós estivesse eletrificado. Então vem, ele disse, estendendo a mão. Entrelacei meus dedos nos dele e o deixei me guiar até o quarto. A mesma cama onde, na noite anterior, eu havia me entregado ao desconhecido. Mas agora, ele não era mais um estranho. Era meu refúgio, meu caos, meu desejo. Rafael fechou a porta atrás de nós, trancando não só a entrada, mas o mundo inteiro lá, fora. Hoje você não precisa fugir, ele murmurou, segurando meu rosto com as duas mãos. Hoje, eu vou fazer você esquecer tudo. Inclusive aquele homem que quase destruiu você. Minhas mãos deslizaram pela nuca dele, puxando-o para perto. E então nossos lábios se encontraram com fome. Era diferente da primeira vez. Não? Era mais só atração. Era entrega total. Era uma urgência misturada com cuidado. Um toque bruto seguido de um carinho que dizia: você está segura agora. Ele me deitou com gentileza, tirando minha camisa devagar, como se despisse, não só meu corpo, mas todos os medos que eu carregava. Meus olhos nos dele, o silêncio preenchido apenas pelos nossos suspiros. Rafael parecia estudar cada curva minha como se eu fosse a única mulher no mundo. Você é linda, ele sussurrou, beijando meu pescoço, meu ombro, o centro do meu peito. E eu vou fazer questão de te mostrar isso. Cada vez que tocar em você. Minhas costas arquearam sob o corpo dele. Um arrepio tomou conta de mim dos pés à cabeça. Ele me explorava com uma intensidade que era quase reverência. Como se minha pele tivesse sido feita para ele. E talvez tivesse. Seus lábios traçavam caminhos quentes. Suas mãos firmes me prendiam e me libertavam ao mesmo tempo. Quando ele finalmente me possuiu, não havia mais passado, nem dúvidas, nem dor. Havia só nós dois, corpos entrelaçados, almas em combustão. Nos movíamos como se dançássemos uma música muda, uma melodia que só nossos corações podiam ouvir. Ele dizia meu nome entre suspiros roucos, enquanto eu perdia o fôlego e a noção de tempo. Cada investida dele era uma promessa. Cada beijo, uma certeza. E então, no ápice, quando tudo explodiu num grito abafado de prazer, ele me segurou forte, contra o peito e sussurrou: você não vai voltar para ele. Eu não vou deixar. Respirando ofegante, olhei dentro dos olhos dele. E se eu disser que não quero voltar, então fica comigo. E se eu ficar, eu te queimo de amor, te cubro de satisfação e te protejo até o fim dos meus dias. Fiquei em silêncio por um segundo. Você promete? Com o coração e com o corpo. Você quer isso? Quero. Quero tudo com você. Ele me beijou de novo. Mas dessa vez foi um beijo mais calmo, mais profundo. Um beijo que selava, algo maior do que paixão. Era o começo do queimar lento, do amor perigoso, da mulher que fugiu do altar e encontrou o homem que incendiaria sua vida. A luz da manhã entrava pelas frestas da cortina, tocando minha pele como se o universo quisesse me lembrar. O tempo não para. Mas algo dentro de mim havia parado, ou mudado. Talvez ambos. Rafael dormia ao meu lado. O rosto sereno, o peito subindo e descendo devagar, como se não houvesse guerra no mundo. Como se não houvesse promessas quebradas ou alianças abandonadas sobre altares. E então,
Meu celular tocou. Era minha mãe. O nome piscando na tela como uma sentença. Respirei fundo e atendi. Você enlouqueceu? Ela disparou. Abandonar. Um homem como o Henrique no altar? Todo mundo viu você correndo como uma fugitiva. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Talvez eu tenha mesmo fugido, mãe. Mas pela primeira vez, fugi por mim. Você sabe o que está jogando fora? Estabilidade, um nome, um futuro garantido. Olhei para Rafael, que agora me observava em silêncio, os olhos escuros fixos em mim como se pudessem me proteger da tempestade. Do outro lado da linha. Eu não quero uma vida garantida. Quero uma vida viva. Desliguei. Sem mais explicações. Rafael se levantou, vindo até mim com o olhar firme. Você vai voltar? Não. Respondi sem hesitar. Ele tocou meu rosto com as costas dos dedos. Tem certeza? Tenho. Pela primeira vez, não estou escolhendo o que esperam de mim. Estou escolhendo o que me queima por dentro. Estou escolhendo você. Ele me puxou para um beijo calmo e carregado de alívio, como se cada parte do seu corpo dissesse: você é minha agora, mas o passado não se cala tão fácil. No final daquela tarde, um carro preto estacionou em frente ao chalé. Era Henrique. Ele saiu, impecável, o olhar frio, calculista. Não disse nada, apenas estendeu a mão, como se eu fosse um objeto a ser recolhido. Não, Henrique, falei com firmeza. Acabou. Você vai jogar tudo fora. Por um desconhecido? Rafael apareceu atrás de mim. Não disse uma palavra. Apenas ficou ali, alto, inamovível. Ele não é um desconhecido, retruquei. Ele é o homem que me viu despedaçada. E me amou mesmo assim, enquanto você só amava a versão perfeita de mim. Henrique deu um meio sorriso de desprezo e foi embora sem olhar para trás. E eu fui correndo para os braços do homem que ficou. Meses se passaram. O vestido de noiva rasgado foi doado. A aliança esquecida foi derretida, e no mesmo lugar onde me escondi da vida, eu a reencontrei. Rafael me levou até o topo da montanha, onde o céu parecia mais perto e o mundo mais pequeno. Quando você entrou naquele carro, ele disse, se ajoelhando com uma caixinha nas mãos. Eu disse que não havia volta. E você escolheu seguir comigo. Abri a boca, surpresa. Agora sou eu quem escolhe. E escolho você, para sempre. Sem volta. Sem medo. Quer ser minha esposa? Sem altar? Sem plateia? Só nós dois e o céu como testemunha? As lágrimas escorreram antes da resposta. Sim, 1000 vezes sim. Ele me colocou o anel, e nos beijamos ali mesmo, com o vento como música, e a vida recomeçando do jeito mais inesperado. Depois da fuga, nós nos casamos, e após um tempo engravidei. Tudo parecia um sonho perfeito. Ele, o homem que me libertou de um futuro triste, era o homem mais romântico e generoso. Ele explodiu de felicidade ao saber que teríamos um filho. Fruto do nosso amor. Fruto de noites quentes e intermináveis. Apaixonadas do Tubeflix, você gostou dessa história? Viveria um amor como esse? Se a sua resposta for sim, escreve aqui nos comentários e vejo você na próxima. Tchau, tchau.